Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou grato a Deus por esta honrosa oportunidade de poder estar neste dia, deixando uma palavra de Deus para toda a igreja. Gratidão a Deus, porque tudo isso só está acontecendo por conta da misericórdia do Senhor para comigo. Amém? Agradeço ao pastor da igreja a oportunidade de poder estar deixando esta palavra. Deus abençoe seu servo, Deus abençoe cada presbítero que aqui está. Deus sabe como está o meu coração e eu não me envergonho disso. O mesmo sentimento. Eu estive pregando lá em uma congregação da área 13 recentemente e eu estava com o coração gelado. E poder lá ter menos irmãos, mas o nervosismo é intenso. Mas hoje o coração está ainda mais nervoso, mas eu sei que Jesus está aqui. Amém? Deus abençoe. Já temos uma vida voltando para Jesus. Amém? Iremos orar, irmão, assim autorizado pelo pastor. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, e apresentamos esta alma, esta vida que está se voltando para ti nesta noite. Tu és o Deus perdoador, Senhor. Tu és o Deus de misericórdia. Abraça esta alma, Senhor. Perdoe, ó Deus, suas falhas. Recebe ele novamente por teu filho. Oh, amado Jesus, querido Deus, apaga as suas transgressões, seus pecados, e a limpa a alma dele com teu sangue. Oh, querido Jesus, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando, poder sentar. Glória a Deus. Se no pré-congresso já está assim, imagine quando chegar ao congresso, né? Glória a Deus. Aleluia. A festa no céu nesta noite. Aleluia. E tenho certeza que essa festa já está aqui no coração de cada crente, porque é tão bom ver Jesus salvando. Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidar todos a abrir sua Bíblia no texto que é tema, que foi escolhido, Tiago capítulo 5, versículo de número 8. O tema é preparadas até que ele venha. Amém? Preparadas até que ele venha, até que Jesus venha. Tiago capítulo 5, versículo de número 8, diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os amados irmãos, este texto escrito pelo apóstolo Tiago, ele exorta a igreja a permanecer aguardando a volta do Senhor. Quando nós acompanhamos o versículo de número 7, o texto sagrado diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a volta do Senhor. Então ele faz uma comparação com a espera do lavrador pela chuva temporã e seródia. O texto continua dizendo: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. E ele faz referência a essas duas chuvas, a chuva temporã, que é uma chuva do outono, é uma chuva para deixar a terra mais suscetível ao plantio, e a chuva seródia, que é a principal chuva antes da colheita, antes do verão. Ela ocorre na primavera e eram as chuvas esperadas pelo lavrador. O lavrador, ele arava a terra, colocava a semente e precisava da água
só que ele não controla a água, ele não manda no céu, o lavrador, ele não tem autoridade para que tenha a chuva, mas mesmo sem saber se a chuva viria, ele aguardava, ele plantava, colocava a semente e esperava. E o apóstolo Tiago estava dizendo, da mesma forma, sejamos pacientes, fortalecendo o coração, porque a vinda do Senhor estaria próxima. E da mesma forma que o apóstolo Tiago falou, nós temos no coração esta certeza que a vinda do Senhor está próxima. Mas o que é que nos leva a ter tamanha certeza da eminente volta do nosso Senhor Jesus? O que nos leva a ter esta certeza são as promessas do próprio Deus. E nós aprendemos, e nós já sabemos, e nós falamos e voltamos a falar, que promessa de Deus, como diz o cantor Ivonaldo, é prego batido de ponta virada. Quando Deus fala para a gente, o coração da gente se alegra, porque sabe que Ele vai fazer aquilo que Ele fala, porque Ele nunca falhou em nenhuma palavra que Ele proferiu. E nós temos esta convicção porque Ele mesmo fez a promessa da sua vinda. João capítulo de número 14, abra a sua Bíblia, versículo de número 1 ao versículo de número 3. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz, não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também. O que é que acontece? Na casa do meu pai, se não fosse assim, eu vulo não tinha dito, porque vou. E quando tiver tudo preparado, o que é que vai acontecer? Leia comigo o versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei, ele virá outra vez, oh glória a Deus, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós. Ele prometeu que iria, e cumpriu, ele foi aos céus, mas ele também prometeu que um dia retornaria. E quando ele retornasse, ele não viria apenas para reinar, ele levaria a gente para estar com ele para todo sempre. Ainda no capítulo 14, versículo de número 18, Jesus confirma esta verdade. Jesus diz, não vos deixareis, voltarei para, oh glória a Deus. Versículo 19 diz, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, oh glória a Deus, porque eu vivo e vós vivereis. Então, naquele momento, o Senhor diz assim, olha, o mundo não vai mais me ver, mas vocês, a igreja, um dia, vocês voltarão a me ver, vocês me conhecerão, vocês me verão. O próprio Jesus nos fez esta promessa. Quando Jesus está sendo elevado aos céus, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículos de número 9 ao versículo de número 11, quando Jesus está sendo elevado aos céus, que os discípulos e aqueles que lá estavam olhando aquele acontecimento extraordinário de um homem chamado Jesus sendo elevado aos céus, apareceu um homem de branco dizendo, por que é que vocês estão olhando fixamente para o céu? O mesmo Senhor que vocês estão vendo subir neste momento, um dia, Ele retornará da mesma maneira que vocês o viram subir. Portanto, o acontecimento da volta de Jesus não é uma conversa fiada, não é uma conversa contada, não é uma crônica qualquer, não é uma fábula inventada por homens. A promessa do retorno do Senhor foi uma palavra, uma promessa feita pelo próprio Senhor, que não mente, que não erra, que não falha, que a sua palavra não cai por terra. Portanto, Jesus vai voltar. Quem
queiram acreditar ou não, queiram os intelectuais e tentar encontrar divergências e afirmar que isto não acontecerá, queiram os aceitar ou não, nós que aqui estamos, temos a convicção e a certeza na alma e no coração que a trombeta um dia vai tocar. Ela vai tocar. E os apóstolos tinham esta convicção. As palavras de Jesus deu no coração dos apóstolos a certeza de que ele retornaria. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Versículo de número 15 até o versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 15 ao 17. Está descrito: dízimos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o grande coral, os obreiros, a igreja, os jovens, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, não um dia, não 10 dias, não um ano, não 10 anos, não 80 anos, que é o tempo médio de vida, mas estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor. Aleluia. Esta é a expectativa, os apóstolos tinham. Paulo confirma esta palavra à igreja que estava em Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, e reforçou a mensagem de que a trombeta soaria. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 2, Paulo reafirma que Cristo estava perto. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 28, o apóstolo diz, o escritor aos Hebreus diz que o Senhor aparecerá uma segunda vez. Ainda aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37 diz: porque ainda há um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, o nosso Jesus que há de vir, virá e não tardará. Oh, glória a Deus. O apóstolo Tiago, no texto que é escolhido, diz que a vinda do Senhor está próxima. Então perceba que eu já citei o autor aos Hebreus, eu já citei Paulo, citei Tiago. Quando os irmãos lêem 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13, Pedro também afirma o dia do Senhor, a iminente volta do Senhor. O apóstolo João, no capítulo 2, versículo 28, ele reafirma sobre a vinda do Senhor. Judas, capítulo 1, versículo 21, novamente reafirma sobre a vida eterna que nós receberemos através do nosso Senhor. Ou seja, os apóstolos que ouviram de Jesus os ensinamentos iniciais tinham a certeza que Jesus retornaria, que não era uma conversa qualquer, mas sim uma promessa de Deus. Aleluia. Eles tinham esta certeza. Mas há um detalhe que toda vez que eu leio esses textos eu me encanto e fico impactado.
que eram tanta certeza no coração dos apóstolos que Jesus iria, que eles, sempre que falavam sobre a volta de Jesus, eles se incluíam como se fosse participar do arrebatamento. Era uma coisa muito que automática. Quando Paulo fala, depois nós seremos arrebatados. Eles tinham tanta certeza do arrebatamento que, apesar dos sinais ainda não terem se cumprido na sua totalidade, eles criam, eles entendiam que Jesus voltaria, e que mesmo que ele não visse todos os sinais acontecendo, o coração dos apóstolos era: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eles morreram, mas a esperança do retorno não morreu. Eles partiram para a eternidade, mas partiam dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Muitos se tornaram mártires, mas não negaram a fé, porque tinham uma convicção de que um dia Jesus voltaria. E que coisa tão maravilhosa é esta, que o Senhor nos prometeu de um dia podermos viver com Ele para todo sempre. É uma coisa extraordinária que está preparado para cada um de nós. O céu é uma coisa extraordinária. O céu é uma coisa magnífica. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Os irmãos vão meditando aí, porque Jesus está falando ao coração da igreja, falando ao coração da gente, e eu tenho certeza que esta noite a gente vai sair daqui profundamente impactado com o poder da palavra de Deus, porque tem hoje coisas especiais de Deus. Como o nosso pastor já falou, é uma noite de abertura, né? Abertura dos eventos das mulheres. E vão ser pré-congressos em cima de pré-congressos e coisas que Deus vai fazer nos pré-congressos, mas é só um prenúncio do que vai acontecer no congresso, porque Deus vai fazer muitas coisas e coisas extraordinárias. Mas permaneçam aí fixamente, adorando e orando, porque Jesus vai trabalhar esta noite e já está trabalhando. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que? Deus preparou coisas extraordinárias para a gente na eternidade. O autor dos Hebreus, meditando sobre isso na sua epístola, capítulo de número 11, quando estava referindo-se aos heróis da fé, capítulo 11, versículos de número 13 ao versículo 16, diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. É aquele que a gente está vendo, a de longe. E a gente está crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, assim como nós. Porque os que isso dizem claramente, mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E Deus preparou para os heróis da fé esta cidade, mas preparou para toda a igreja que aqui está. O Senhor já nos preparou uma cidade. E que cidade? Que cidade? Observe Apocalipse capítulo 21. É impossível não meditar no céu, nas coisas do céu, sobre a vinda de Jesus e o coração da gente não se alegrar. Dá uma vontade tão grande de dar glória, é uma coisa tão gostosa. E quanto mais eu falo do céu, mais vontade eu tenho de estar nele. É uma coisa sobrenatural. Olha para esta cidade, Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não. E eu, João,
vi a santa cidade, oh glória a Deus, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu. E quando a gente chegar nesta cidade, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E nesta cidade tão espetacular não mais haverá morte. Os donos das funerárias só tem lucro aqui, porque quando chegar lá não vai ter, porque lá não mais haverá morte. Médicos, para cuidar das nossas dores, só vão ter lucro aqui, porque quando chegar lá, o texto sagrado diz que não mais haverá dor. Não vai mais haver, aleluia, porque as primeiras coisas são passadas. Que cidade maravilhosa, aleluia. É a cidade dos sonhos e da esperança da igreja. Uma cidade onde todas as atribulações terrenas serão cessadas. Uma cidade onde não vai ter mais choro, não vai ter mais angústia, não vai ter mais aflição. Uma cidade onde a gente não vai gritar de desespero muitas vezes pelas aflições da vida. É uma cidade que só vai ter alegria, paz, gozo. Uma cidade que o coração da gente só vai dizer que ele é grande, que ele é santo, que ele é lindo. É uma coisa extraordinária. Uma cidade que a mente humana da gente não é capaz de deslumbrar. Mas quando a gente chega lá, porque a gente vai chegar lá, que vemos aquelas ruas de ouro, de cristais, de pedras preciosas, vamos olhar encantados e dizendo: oh, coisa maravilhosa, obrigado Jesus por ter pagado o preço pela redenção dos meus pecados, porque a cidade que está nos aguardando é extraordinariamente perfeita. É tão perfeita que toda vez que João queria descrever do livro do Apocalipse, ele costumava dizer: será semelhante, porque ele tentou encontrar na terra alguma coisa que se compara com o que estava no céu, mas era tão lindo que ele dizia assim: olha, eu não sei como era aquilo, mas era parecido com isso. O que os nossos olhos vai ver vai além da imaginação humana. Talvez alguns de nós, Deus dê a oportunidade de visitar na terra lugares belíssimos e extraordinário. Talvez a gente contemple as 7 maravilhas do mundo moderno ou antigo e a gente se encante com aquela grandeza, mas os nossos olhos verão uma coisa que ainda é mais extraordinária. Não tem na terra nada que se compare à cidade que para nós está sendo preparada. Eita lara so manara xéria manto e alai. E nós estaremos nesta cidade. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz: vede quão grande amor nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque o que, gente? Porque o que? Porque assim como Ele é, a gente vai ver. Do jeito que Ele é, nós o veremos. Quando eu leio esse texto, e aqui no Moés, uma vez eu já falei sobre isso, eu digo que cada um de nós tem uma imagem de Deus. A gente imagina, cada um imagina, alguns imaginam Deus, Ele com um rosto mais idoso, cabelos brancos. Outros o imagina como uma pessoa forte e jovem, assentada no trono. Cada um de nós tem uma ideia de como Deus é.
nós hoje não sabemos, mas um dia, quando o Senhor nos vier buscar, nós o veremos como Ele é. Não será pela pintura de um quadro ou pela ideia de alguém. Os meus olhos, os teus olhos, nossos olhos contemplarão a face do Senhor. Veremos o Senhor grande como Ele é na sua totalidade. Meus olhos vão ver Jesus. E este acontecimento está muito perto de acontecer. Este evento está muito próximo de acontecer. Jesus virá. Mas o apóstolo, continuando o texto, capítulo 3, versículo 3 de João, da primeira epístola de João, diz que qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é. Portanto, compreendemos que precisamos sim estar preparados ou preparadas até que Ele venha. Porque quem tem essa esperança, o apóstolo diz assim, tem que se purificar a si mesmo. Em outras palavras, o apóstolo vai dizer, tem que estar preparado. Quem tem essa esperança não pode titubear, não pode ficar em dois pensamentos. Não, quem tem essa esperança tem que pensar nele dia a dia. Tem que purificar a si mesmo. Quem tem essa esperança vai dormir pensando no céu, acorda pensando no céu, vai trabalhar pensando no céu, vem à igreja, pensa no céu, está na rua, pensa no céu, aonde vai, pensa no céu. Porque quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. E purificar não é um dia e 10 dias, não. É todo dia, toda hora, todo momento pensando, Jesus vai voltar. E quando Ele vier, eu quero ir. E se para estar perto dele eu tenho que estar purificado, então vou lá ajeitar minha vida, purificar minha vida, porque eu quero viver para Ele. E precisamos estar preparados para o arrebatamento. Mas como estar preparado para este grande acontecimento que é a volta do Senhor? Mantendo a nossa fé e confiança como a de Ana. Porque Ana, como os irmãos já conhecem, era uma mulher que era casada com um homem Elcana e que ela não poderia lhe dar filhos. Mas ela tinha uma fé tão grande em Deus, uma firmeza de fé tão grande em Deus, que todo ano, quando Elcana subia para sacrificar, Elcana ia e levava não apenas a oferta dela como sacrifício, ela se levava como oferta ao Senhor. E todo ano ela dizia, Senhor, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho. E é assim que a gente vai perseverando, e é assim que a gente vai permanecendo preparado até que Ele venha. É tendo essa fé todo ano, Jesus, estou aqui, Jesus, as atribulações estão grandes, mas eu estou aqui na porta, eu estou aqui orando, as adversidades são intensas, mas eu estou aqui, Senhor, não deixo a porta, estou fazendo como Ana, estou clamando a Ti, e eu sei que Tu vais me ajudar. E de repente Jesus foi lá, o pai foi lá e interviu, falou com Ana e diz, Ana, lembrei de ti, vou chegar com resposta. Aleluia, aleluia. Precisamos ter esta fé e firmeza de Ana. Como é que a gente consegue se preparar até que Ele venha, não deixando que a chama do Espírito Santo se apague do coração da gente? Precisamos louvar a Ele ainda que tudo pareça perdido. Precisamos orar mesmo que o céu pareça estar de bronze. Precisamos buscá-lo ainda que pareça que não vamos encontrá-lo. Não podemos baixar as armas e as guardas, porque Jesus retornará. Enquanto Ele não retorna, eu vou estar pronto e preparada para que Ele venha. E vou me preparar cantando, pode estar na prova que tiver, a minha boca entoará louvores ao Seu nome.
posso estar passando pelo turbilhão de aflições, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo. Satanás vai tentar de todas as formas tirar do coração da gente esse desejo, mas não vai conseguir. Por quê? Tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça. Não sei como você está aqui, não sei quais são as guerras enfrentadas, eu não sei quais são as investidas de Satanás para te tirar do alvo, mas esta noite está descendo do céu graça, graça. Abre a mão e recebe graça, graça para vencer os desafios, graça para vencer as tribulações, graça para suportar a cruz, para suportar as afrontas, graças para não desistir, graça para permanecer. Abre a boca e adora a Deus, porque o Espírito do Senhor te dá graça, graça, graça. Tu estás fraca, tu estás fraco, as lutas estão intensas, mas está descendo agora de cima graça, 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 graça para tu cantar, graça para tu sorrir, graça para tu permanecer até o fim.